O sol se punha no horizonte de vale sombrio, pintando o céu com tons sangrentos que pareciam um presságio do que estava por vir. Marina Santos ajustou o espelho retrovisor de seu Fiat Uno enquanto dirigia pelas ruas estreitas do centro histórico, tentando ignorar a sensação incômoda que crescia em seu estômago. Aos 23 anos, ela sempre se orgulhou de sua racionalidade. Era a única do grupo de amigos que cursava engenharia civil, afinal. Mas havia algo na antiga mansão dos Almeida que desafiava toda a lógica. O celular vibrou no banco do passageiro. Era Lucas, seu melhor amigo desde o ensino médio. Ainda dá tempo de desistir, dizia a mensagem. Marina respirou fundo, estacionando o carro próximo ao portão enferrujado da propriedade. Suas mãos tremiam levemente enquanto digitava a resposta. Nem pensar. Vocês vão ter que pagar a aposta. Tudo começou 3 dias atrás, durante uma das tradicionais reuniões de sexta-feira na República onde moravam Júlia, Pedro e Clara. O que era para ser apenas mais uma noite de jogos e conversas acabou se transformando em algo muito mais sombrio quando Pedro, após algumas cervejas, começou a contar sobre as pesquisas que estava fazendo para seu TCC em História. Vocês sabiam que a mansão dos Almeida não foi sempre uma ruína? Ele perguntou, os olhos brilhando com aquele entusiasmo característico de quando estava prestes a compartilhar alguma descoberta. Nos anos 40, era a residência mais luxuosa da cidade. A família Almeida era dona de praticamente metade das terras da região. Todo mundo conhece essa história, Pedro. Júlia revirou os olhos, mas Marina notou que ela se aproximou mais para ouvir. Tá, mas vocês conhecem a versão oficial, Pedro continuou, baixando a voz dramaticamente. O que poucos sabem é que encontrei documentos antigos na biblioteca municipal que contam uma história muito diferente sobre o que realmente aconteceu com a família Almeida. Foi então que Pedro revelou seus achados. Augusto Almeida, o patriarca da família, não era apenas um próspero fazendeiro. Documentos sigilosos sugeriam seu envolvimento com rituais ocultistas e experimentos proibidos nos porões da mansão. Dezenas de trabalhadores rurais haviam desaparecido misteriosamente naquela época, mas as autoridades locais, compradas pelo dinheiro dos Almeida, faziam vista grossa. Em 1947, toda a família desapareceu durante uma noite de tempestade, Pedro continuou. Os empregados encontraram a casa vazia na manhã seguinte. Mesas postas com o jantar intocado, camas ainda arrumadas, era como se todos tivessem evaporado no ar. Clara, que até então estava quieta, compartilhou que sua avó havia trabalhado como empregada na mansão durante aquela época. Ela nunca falava muito sobre isso, mas sempre dizia que nas noites de lua nova, podia ouvir cânticos estranhos vindos do porão. E jurava que às vezes via sombras se movendo nas paredes, mesmo quando não havia ninguém por perto. Foi nesse momento que a conversa tomou um rumo perigoso. Lucas, sempre o mais cético do grupo, declarou que tudo não passava de lendas urbanas para assustar crianças. Marina, embora também cética, sentiu-se compelida a defender Pedro. Afinal, ele tinha provas documentais. Se você é tão corajoso assim, desafiou Júlia com um sorriso malicioso, por que não passa uma noite lá? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lucas engoliu em seco, claramente desconfortável. Foi quando Marina, talvez influenciada pela terceira taça de vinho, se pronunciou, eu faço isso. Todos olharam para ela com espanto. Pedro foi o primeiro a recuperar a voz. Marina, você não precisa. Não, agora eu quero, ela insistiu. 1 hora dentro da mansão. Se eu conseguir, vocês pagam meu aluguel do próximo mês. Se eu desistir, pago uma rodada de jantares no restaurante novo do shopping para todo mundo. E assim o pacto foi selado, trazendo Marina até este momento, parada em frente à mansão enquanto as últimas luzes do dia desapareciam no horizonte. O grupo de amigos já esperava junto ao portão. Lucas parecia preocupado, Pedro não parava de consultar suas anotações, Júlia filmava tudo com o celular, e Clara abraçava a si mesma, claramente arrependida de ter compartilhado a história de sua avó. A mansão dos Almeida se erguia imponente contra o céu escurecido, suas janelas quebradas parecendo olhos vazios que observavam cada movimento. A construção de 3 andares, que um dia fora o símbolo do poder e riqueza da família, agora estava coberta por era e marcada pelo tempo. O jardim, antes meticulosamente cuidado, transformará-se em uma selva em miniatura, com árvores retorcidas e arbustos crescendo desenfreadamente. Marina checou seu equipamento. Uma lanterna nova com baterias extras, seu celular totalmente carregado, uma pequena câmera GoPro presa ao peito, ideia de Júlia para documentar tudo, e uma garrafa d'água. Vestia uma jaqueta pesada para se proteger do frio noturno e botas resistentes,
Não confiava no estado do piso da mansão. Lembra das regras? Pedro recapitulou, consultando seu caderno. 1 hora lá dentro, das 23h30 às 0h30. Mantenha o celular ligado. Se algo der errado, grite ou nos ligue, e entraremos imediatamente. E pelo amor de Deus, acrescentou Clara, não vá ao porão. Minha avó sempre dizia que era lá que faziam os rituais, eu sei, Marina completou, tentando soar mais confiante do que se sentia. Não se preocupem, vou ficar apenas no primeiro e segundo andar. O relógio marcava 23h25. Marina respirou fundo, ajustou a GoPro e caminhou em direção à entrada principal. A madeira antiga da varanda rangeu sob seus pés, e ela não pôde deixar de notar que as tábuas pareciam formar padrões estranhos, quase como símbolos. Antes de abrir a porta, olhou uma última vez para seus amigos. Lucas fez um sinal de positivo, tentando transmitir confiança, mas sua expressão o traía. Pedro continuava consultando freneticamente suas anotações, como se procurasse algo importante que havia esquecido de mencionar. Júlia não desgrudava os olhos da tela do celular que filmava tudo, e Clara estava pálida, seus olhos fixos em algo acima da cabeça de Marina. Quando Marina seguiu o olhar da amiga, viu apenas a antiga placa com o nome da família Almeida, agora quase legível, balançando suavemente na brisa noturna. Por um momento, teve a impressão de que as letras pareciam se mover, formando outras palavras, mas sacudiu a cabeça, afastando esse pensamento absurdo. Com um último suspiro determinado, girou a maçaneta enferrujada. A porta se abriu com um gemido prolongado, revelando a escuridão que aguardava no interior da mansão. Marina deu o primeiro passo para dentro, sem saber que estava prestes a vivenciar a noite mais aterrorizante de sua vida. O relógio marcava 23h30. A hora do terror havia começado. O primeiro passo de Marina ecoou pelo hall de entrada, levantando uma nuvem de poeira que dançou no feixe de sua lanterna. O ar estava pesado, com um cheiro acre que lembrava uma mistura de mofo e algo mais, algo metálico que fez seu estômago revirar. 23h35, seus olhos começavam a se adaptar à escuridão. O hall de entrada, mesmo em ruínas, ainda mantinha vestígios de sua antiga grandeza. Um lustre gigantesco, coberto de teias de aranha, pendia precariamente do teto alto. Uma escadaria majestosa em forma de Y conduzia ao segundo andar, seus degraus de madeira nobre agora apodrecidos pelo tempo. Marina ligou a GoPro e começou sua narração em voz baixa. Estou no hall principal. Temperatura está surpreendentemente baixa para uma noite de verão. Consultou o termômetro em seu celular. 16 graus Celsius. Estranho, considerando que lá fora estava próximo dos 25 graus Celsius. Decidiu começar sua exploração pelo primeiro andar. À direita, encontrou o que um dia deve ter sido a sala de estar. Móveis cobertos por lençóis empoeirados criavam formas espectrais na penumbra. Nas paredes, retratos da família Almeida observavam silenciosamente, rostos austeros em molduras ornamentadas. 23h45, um retrato em particular chamou sua atenção. Era de uma menina, não mais que 12 anos, com um vestido de época e um olhar perturbadoramente vazio. A placa identificava Helena Almeida, 1946. Marina sentiu um arrepio ao notar que, diferente dos outros retratos onde as pessoas posavam sentadas ou de pé, Helena estava deitada, como em um caixão. Um barulho súbito a fez saltar. Algo havia caído na cozinha. Provavelmente só um rato, murmurou para si mesma, mas sua voz tremida traiu seu nervosismo. Seguiu na direção do som, passando por um corredor decorado com papel de parede parcialmente descascado que formava padrões bizarros. A cozinha era um ambiente amplo, com armários embutidos cobrindo todas as paredes. No centro, uma ilha de mármore ainda mantinha utensílios antigos, como se a família tivesse simplesmente levantado no meio do jantar e nunca mais retornado. O som tinha vindo de uma panela que agora jazia no chão. Mas algo não fazia sentido. Não havia nenhuma prateleira acima de onde a panela caíra. 23h55, o celular de Marina vibrou, fazendo-a sobressaltar novamente. Era uma mensagem de Lucas. Tudo bem aí? Sim, respondeu rapidamente. Só alguns barulhos estranhos, mas nada dem. A mensagem ficou incompleta. As luzes de seu celular começaram a piscar erraticamente, e a tela exibia caracteres aleatórios. A temperatura caiu ainda mais. Agora ela podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens no ar. Foi quando ouviu um som suave,
quase imperceptível no início. Parecia vir de algum lugar abaixo dela. Um cântico? Não. Era mais como um choro infantil. Marina sentiu seus pelos se arrepiarem quando reconheceu a melodia. Era uma antiga canção de ninar. 0h05, contra todo seu bom senso, Marina se viu seguindo o som. Ele a levou até uma porta parcialmente oculta atrás de um dos armários da cozinha. Seu coração disparou quando percebeu. Era a entrada para o porão. O mesmo porão que Clara havia alertado para evitar. O choro ficou mais alto, mais claro. Era definitivamente uma criança. Tem alguém aí embaixo? Marina chamou, sua voz ecoando pela escuridão. O choro parou instantaneamente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. 0h15, a lanterna começou a enfraquecer, piscando irregularmente. Marina rapidamente trocou as baterias, mas não fez diferença. A luz continuava instável. Foi quando notou algo estranho nos recantos escuros da cozinha. As sombras, elas pareciam se mover independentemente da luz de sua lanterna. Um barulho ensurdecedor de pratos quebrando explodiu atrás dela. Marina girou rapidamente, o coração quase saltando pela boca. Todos os armários da cozinha haviam se aberto simultaneamente, seu conteúdo se espalhando pelo chão. Mas não foram os pratos quebrados que fizeram seu sangue gelar. Em cada porta de armário aberta, escritas em uma substância escura que parecia sangue seco, havia palavras. Quando lidas em sequência, formavam uma mensagem. Helena está esperando por você no porão. 0h25, o celular de Marina estava completamente morto agora, apesar de ter estado com 98% de bateria minutos antes. A GoPro também havia parado de funcionar. Apenas sua lanterna continuava funcionando, ainda que precariamente. Foi quando ouviu passos, pesados, lentos, descendo as escadas do segundo andar. Marina tentou se mover, mas seus pés pareciam presos ao chão. O ar ficou ainda mais frio, tão frio que chegava a doer respirar. As sombras nas paredes começaram a se contorcer, formando silhuetas humanas que dançavam uma dança macabra. Os passos estavam mais próximos agora. Tump, tump, tump. A porta do porão rangeu, abrindo-se lentamente. Uma brisa gélida soprou do interior, trazendo consigo o som da canção de ninar novamente. Mas agora Marina podia distinguir as palavras. Dorme, Helena, dorme já. No porão você vai ficar. Se você tentar fugir, papai vai te encontrar. 0h30, a lanterna deu uma última piscada e morreu, mergulhando Marina na escuridão total. No silêncio que se seguiu, ela ouviu uma voz infantil sussurrar em seu ouvido. Você veio brincar comigo? O grito de Marina cortou o silêncio da noite. Ela se virou bruscamente, mas não havia ninguém ali. Apenas a escuridão sufocante e o eco de uma risada infantil se dissipando pelos corredores da mansão. Do lado de fora, seus amigos ouviram o grito. Lucas imediatamente tentou abrir o portão, mas este não se moveu. Pedro e Júlia se juntaram a ele, empurrando com toda a força, sem sucesso. Clara, pálida como um fantasma, murmurava repetidamente. Ela não deveria ter entrado, ela não deveria ter entrado. Dentro da mansão, Marina tentava desesperadamente fazer sua lanterna funcionar. Suas mãos tremiam enquanto trocava as baterias pela terceira vez. Isso não está acontecendo, isso não está acontecendo, repetia para si mesma como um mantra. 0h35, uma luz fraca começou a emanar do porão, um brilho esverdeado e doentio que pulsava como um coração doente. A canção de ninar ainda ecoava, mais distorcida agora, como se várias vozes infantis cantassem em uma harmonia perturbadora. Marina sabia que deveria correr para a saída, mas seus pés a traíam, movendo-se involuntariamente em direção à escada do porão. Era como se cordas invisíveis a puxassem, cada passo uma batalha perdida contra uma força que ela não compreendia. Os degraus rangiam sob seus pés enquanto descia. O ar ficava mais denso a cada passo, carregado com um cheiro metálico que ela agora reconhecia: sangue. As paredes do porão estavam cobertas de símbolos estranhos, desenhados com uma substância escura e ressecada. No centro do ambiente, um círculo gigantesco estava entalhado no chão de pedra, preenchido com inscrições em uma língua que Marina não reconhecia. 0h45, no meio do círculo, uma pequena figura estava sentada de costas. Uma menina com um vestido branco manchado de vermelho, seu cabelo negro caindo em cascata pelas costas. Helena! Marina sussurrou, sua voz tremendo. A menina virou lentamente a cabeça,
muito lentamente, em um ângulo impossível para um pescoço humano. Seu rosto era idêntico ao do retrato, mas seus olhos eram completamente negros, como poços sem fundo. Você veio para o ritual, Helena disse, sua voz uma mistura perturbadora de criança e algo muito, muito mais antigo. Papai ficará tão feliz. Ele precisa de mais uma para completar o círculo. As sombras nas paredes começaram a se solidificar, tomando formas humanas. Marina reconheceu os rostos dos retratos. Toda a família Almeida estava ali, mas suas formas eram distorcidas, seus movimentos erráticos e antinatural. 0h50 o ar explodiu com gritos. Dezenas de vozes agonizantes que Marina Someu sabia serem dos trabalhadores desaparecidos. As paredes começaram a sangrar, o líquido escuro escorrendo em direção ao círculo no chão. Papai tentou abrir o portal. Helena explicou, agora de pé, seus pés flutuando alguns centímetros acima do chão. Mas precisávamos de sacrifícios. Tantos sacrifícios. E quando não havia mais trabalhadores, ele usou a própria família. Seu sorriso era largo demais para seu rosto, revelando fileiras de dentes pontiagudos. Marina finalmente recuperou o controle de suas pernas e se virou para correr, mas a escada havia desaparecido. As paredes do porão pareciam se estender infinitamente para cima, formando um poço sem saída. 0h55, o círculo no chão começou a brilhar com uma luz vermelha intensa. As sombras da família Almeida dançavam ao redor, seus movimentos cada vez mais frenéticos. Helena flutuou até Marina, seu rosto agora a centímetros do dela. Mas o portal nunca foi completamente aberto, continuou a menina coisa. Faltava apenas mais um sacrifício. E você veio voluntariamente, exatamente como o papai disse que aconteceria. Alguém sempre vem. Do lado de fora, os amigos de Marina finalmente conseguiram arrombar a porta, apenas para encontrar a casa completamente vazia. Seus gritos chamando por Marina ecoavam sem resposta pelos cômodos abandonados. 1 hora no porão, o círculo estava quase completo. O sangue nas paredes fluía agora como uma cachoeira, e as vozes dos mortos haviam se transformado em um cântico ensurdecedor. Helena estendeu sua mão para Marina, seus dedos longos demais, afiados demais. Seja parte da nossa família, sussurrou a menina. Foi neste momento que Marina sentiu algo em seu bolso, o crucifixo de prata que sua avó havia insistido para que ela levasse. Você nunca sabe quando vai precisar de proteção, tinha dito a senhora. Em um movimento desesperado, Marina agarrou o crucifixo e o pressionou contra a testa de Helena. Um grito sobrenatural explodiu pelo ambiente, tão alto que Marina sentiu que seus tímpanos iriam estourar. 1h05, o porão começou a tremer. As sombras da família Almeida se contorciam em agonia. O círculo no chão rachou, e uma luz branca e purificadora começou a emanar das fissuras. Não, a voz de Helena não era mais infantil, mas sim um rugido demoníaco. O portal precisa ser aberto. Marina continuou segurando o crucifixo, mesmo quando ele começou a queimar sua mão. Palavras em latim que ela não sabia que conhecia começaram a fluir de seus